Se prepare porque agora você vai assistir a melhor aula de biologia que você encontra no YouTube para preparação para o Enem e demais vestibulares. Por que a melhor? Primeiro porque é ministrada por um professor efetivo de universidade pública, eu, professor Daniel Azevedo, da Universidade Estadual do Ceará, UES, que com o objetivo de ajudar a transmitir o conhecimento da universidade para a comunidade, venho aqui ofertar essa aula gratuitamente para que você possa se preparar ainda melhor para o ingresso nas demais universidades, em todas as universidades do país. Fiz uma pesquisa e vi que alguns assuntos são os que mais caem na biologia, tanto no Enem como demais vestibulares. E assim eu selecionei 50 questões que vão te dar uma base muito boa para acertar um alto percentual no vestibular que você for fazer. Ou seja, mesmo que você tivesse uma bagagem zero de biologia, que você não vai ter uma bagagem zero. Mas ainda que você tivesse, assistindo a resolução dessas 50 questões e prestando muita atenção em tudo que eu falar, você vai conseguir acertar um alto percentual a maioria das questões que vão cair no Enem ou demais vestibulares no assunto na disciplina de biologia. Se esse vídeo tiver muito acesso, se esse vídeo realmente agradar o público pré-universitário, pretendo fazer parceria com os professores para que eles também pesquisem, vejam os assuntos que mais caem e façam questões para fazermos ao estilo do Show do Milhão, que é o terceiro motivo pelo qual essa aula é única, porque traz uma forma mais descontraída para te preparar. São 50 questões. Por isso, sem mais delongas, vamos lá. Primeira questão. O reino vegetal foi dividido informalmente em dois grandes grupos, criptógamas e fanerógamas, considerando-se principalmente os aspectos reprodutivos. Ei, lembra que cripto quer dizer escondido, fanero quer dizer visível, aparente, e gamo quer dizer casamento. Tanto é que a gente fala comparativamente, poligamia, uma pessoa que tem vários casamentos, ou seja, criptogamia. A reprodução é escondida, os órgãos reprodutivos são escondidos. E fanerógamas, os órgãos reprodutivos são aparentes, são visíveis. Abaixo há uma série de exemplos de vegetais identificados por algarismos e algumas de suas principais características. Temos 4 frases. Frase 1. Plantas vasculares com sementes, porém sem frutos. 2. Plantas com sistema condutor de seiva, com flores, sementes e frutos. Frase 3. Plantas com sistema condutor, com raízes e sem sementes. Frase 4. Plantas avasculares, com rizóides e sem sementes. E aí vem a pergunta. As características descritas pelos algarismos de 1 a 4 representam respectivamente. Veja que com uma questão a gente vai tratar das características gerais de todas as plantas. E assim vão ser a maioria das questões que a gente vai estar abordando aqui. Questões de amplo espectro, para que nos itens que a gente vai ler, no enunciado e coisas além que a gente vai falar, você saia com uma base muito boa da biologia. Vamos ler a primeira alternativa. Quando eu terminar de ler as 4 alternativas, você dá uma pausa no vídeo, preferencialmente, e tenta fazer. Não demora mais do que 3 minutos para resolver a questão, porque sabe que um candidato que demora mais que 3 minutos no Enem, por exemplo, ele tende a ter prejuízo de tempo. Ou seja, pode pausar o vídeo na hora que eu avisar, mas não demore mais do que 3 minutos para resolver. Então vamos ler as alternativas. Alternativa 1, gimnospermas, angiospermas, pteridófitas e briófitas. Alternativa 2, pteridófitas, angiospermas, gimnospermas e briófitas. Alternativa 3, pteridófitas, angiospermas, briófitas e gimnospermas. E alternativa 4, angiospermas, gimnospermas, pteridófitas e briófitas. Vamos voltar para as frases. E agora é a hora de você pausar. Pause agora. Voltando da pausa e resolvendo. A frase 1 diz o seguinte: plantas vasculares com semente, porém sem frutos. E a gente já vai responder. Você acha que é qual? Alternativa 1, 2, 3 ou 4? Resposta certa. Alternativa 1. Plantas vasculares significa que tem vaso condutor de seiva, que são eles, xilema e floema. Com sementes, gimnosperma, o exemplo clássico é o pinheiro, a nível internacional.
A nível de Brasil, a gente tem a araucária. As plantas gimnospermas, elas são vasculares, têm sementes, mas não têm frutos verdadeiros. Elas têm estruturas reprodutivas aparentes, mas não vistosas, como as flores e a consequência das flores, que são os frutos. Então, a alternativa 1 são as gimnospermas. Alternativa 2, plantas com sistema condutor de seiva, com flores, sementes e frutos. São as angiospermas. Angio, certo? Quer dizer que vai ter uma urna. Esperma quer dizer semente. A semente está dentro de uma urna, que é o fruto. Gimnosperma, esperma, semente. Gimino quer dizer nu, semente nua. Que não tem gimnosperma, não tem fruto cobrindo a semente. Então, a frase 2 fala da angiosperma. A frase 3, plantas com sistema condutor, com raízes e sem sementes. Pteridófito, exemplo clássico, é a samambaia. A samambaia, de fato, tem sistema condutor de seiva, por isso que ela tem um tamanho que pode até ser considerável. Ela tem xilema, floema, mas ela tem raízes também, como tem caule, tem folhas verdadeiras, e não tem sementes. Pteridófito não tem sementes. Você vê agora, na alternativa 4, plantas avasculares com rizóides e sem sementes. São as briófitas. Avasculares, toda planta que não tiver sistema condutor de seiva, ela vai ter tamanho reduzido. E isso vale, de certa forma, para todo ser vivo. Todo ser vivo que não tem uma condução ideal de líquidos pelo seu corpo, ele tende a ter um tamanho reduzido. A nível de plantas, são as briófitas. Elas não têm xilema nem floema, por isso elas são um tamanho bem reduzido. E aí é o grupo das briófitas. Rizóides, óide quer dizer falso, falsa raiz. Porque para ser uma raiz precisaria ter as funções que tem e ter um vaso condutor de seiva por dentro. E não tem. Então, rizóide é falsa raiz. Briófita tem rizóide, tem caulóide, falso caule, e tem o filóide, falsa folha. E ela não tem sementes. Frase 4 se refere à briófita. Portanto, primeira questão, alternativa 1. Segunda questão. As plantas insetívoras ou carnívoras vivem geralmente em solos pobres em nutrientes. Com base nessa informação e em outros conhecimentos sobre o assunto, é incorreto afirmar que as plantas insetívoras... Pois bem, tenho certeza que todo mundo conhece as chamadas plantas insetívoras, ou mais precisamente conhece pelo nome plantas carnívoras. E agora vamos ver o que é verdadeiro sobre elas. 1. Elas podem realizar respiração celular? Elas são consideradas produtores? Usam matéria orgânica de suas presas para a fotossíntese? Utilizam nutrientes das presas no seu metabolismo? Lembrar que vai ter 3 alternativas corretas com informações verdadeiras e somente uma incorreta, que é o que a gente está buscando. Vamos lá, quem vai pausar, pausa agora, porque vem aí a resposta. Resposta certa. Alternativa 3. Usam matéria orgânica de suas presas para fotossíntese. Está errado. Não é porque a planta carnívora faz a captura de pequenos insetos que ela deixa de ser um produtor. E ela não vai usar em hipótese nenhuma matéria orgânica da presa de uma formiga, por exemplo, para fazer fotossíntese. Vamos lembrar, o que precisa para fotossíntese? Precisa de gás carbônico, precisa de água e precisa da energia da luz solar. Não precisa de matéria orgânica. A fotossíntese ela faz matéria orgânica. Ou seja, a planta não precisa de matéria orgânica. Agora, então para que a planta carnívora pega insetos, entre as quais formigas, abelhas? Por que isso ocorre? Vejamos os outros itens. Elas são consideradas produtores, verdadeiro. Elas podem realizar respiração celular, verdadeiro. E a outra alternativa, utiliza nutrientes das presas no seu metabolismo, também é verdadeiro. Ou seja, a fotossíntese ela não precisa dos nutrientes dos insetos, mas os nutrientes das presas ela podem usar em outras reações que acontecem no seu corpo. E as reações que acontecem no corpo do ser vivo, a gente chama isso de metabolismo. Sendo assim, a única alternativa falsa é a frase 3. Próxima pergunta. Questão 3. Algumas doenças virais podem ser transmitidas de pessoa para pessoa. É o chamado contato direto.
mas existem algumas que necessitam de vetores para serem transmitidas, ou seja, necessitam de organismos que transportem o vírus até uma pessoa. Entre as doenças citadas a seguir, marque a única que é transmitida por um vetor. Muita atenção à questão das doenças, porque estamos vivendo, depois de muito tempo, uma pandemia que paralisou o mundo. Sabemos da Covid-19, tanto é que vamos ter, ainda nessa aula de hoje, dessas 50 questões, vamos trazer de forma inédita questões sobre Covid-19. Mas aguarda aí. Então, se prepare, porque questão de doenças ligadas direto ou indiretamente, elas tendem a aparecer demais. Então, essa pergunta, a única alternativa que mostra uma doença transmitida por um vetor, ou seja, um ser vivo que vai passar o causador da doença de um ser vivo para outro ser vivo. Resposta certa. Quiser pausar, pause agora. Pausou? Vamos lá. Terceira questão, resposta certa é a febre chikungunya. E quem é o vetor? O Aedes aegypti, que é o mesmo vetor também da dengue, que é o mesmo vetor também da zika, que é o mesmo vetor também da febre amarela. Vamos falar sobre as outras doenças. A herpes, ela é causada por um vírus, o vírus da herpes, que causa bolhas com ou sem pus na região da boca ou na área genital, e que pode causar uma febre, e que não tem cura, mas só vai aparecer se você for contaminado em algumas vezes na sua vida, aparecer os sintomas. Resfriado, sintomas parecidos com o da gripe, só que mais fracos, e a gripe, que todo mundo sabe os sintomas, como coriza, febre, só que comparado com o resfriado, a gripe tem sintomas mais fortes, febre mais alta, maior fraqueza no corpo. E a febre chikungunya, que é uma doença recente aqui no Brasil, uma doença oriunda da África, que causa dores nas juntas bem fortes e duradouras. Podem durar essas dores por meses, e algumas pesquisas indicam que pode ser até por anos. Eu, professor Daniel Azevedo, tive chikungunya em 2017 e até hoje eu ainda sinto algumas leves dores ao acordar nas articulações. Então a febre chikungunya também causa febre, e em raros casos houveram complicações da pessoa ir ao óbito, mas não é o mais comum. Terceira questão, resposta certa, item 2. Pergunta 4. Dentre os grupos de doenças abaixo, marque a alternativa na qual todas elas sejam causadas por vírus. Então temos 4 alternativas. Vamos agora dizer a resposta. Resposta certa, alternativa 1. Você vê o seguinte, que a dengue, causada por um vírus, em algumas situações é uma forma mais atenuada, que a pessoa a uma semana ou 2 está totalmente recuperada. Só que há situações que a pessoa complica e tem uma hemorragia que é principalmente no fígado, mas pode atingir outros órgãos também. A herpes, que falamos na outra questão, causada também por um vírus. Cachumba, causada por um vírus e causa o aumento de tamanho das glândulas salivares. E a mononucleose, que vai causar uma espécie de dor de garganta e fraqueza no corpo. A mononucleose é conhecida como doença do beijo. Muita gente pensa que é a herpes que tem esse nome, mas não é. A mononucleose, também causada por um vírus. As 4 são causadas por vírus. Vamos olhar para os outros itens e ver porque que não são. Hanseníase. Hanseníase é causada por uma bactéria. Hanseníase, antigamente chamada de lepra, que causa, então, o apodrecimento dos órgãos e, antes disso, a perca de sensibilidade dos órgãos. Febre amarela, causada por vírus. Hepatite, causada por um vírus. Febre amarela, como o próprio nome diz, causa febre alta e a pessoa fica com icterícia, que é a pele amarelada. Hepatite vai causar a inflamação no fígado. It quer dizer inflamação e hepato quer dizer fígado. E a varíola é uma doença que foi muito terrível no passado. Causou muitas e muitas mortes, mas contudo foi a primeira doença para a qual se fez uma vacina, feita a partir do pus de vaca, e do italiano vacina, que quer dizer de vaca. A primeira vacina era feita com pus de vaca
Italiano, esse de vaca quer dizer vacina de vaca. Como a hanseníase é por bactéria, não é a alternativa 2. Já era 1, que todos são por vírus. A 3, já falamos da dengue, da febre amarela. Toxoplasmose é causada por um protista. Se uma mulher gestante tiver toxoplasmose, o embrião pode nascer com malformações. Gripe é causada por vírus e AIDS causada por vírus. Mas como tem a toxoplasmose aí, que é causada por protista, não é a alternativa 3. 4. Condiloma acuminado. Ixi, professor, nunca ouvi esse nome. Talvez tenha escutado por outra forma. O HPV causa essa doença, que tende a pode levar a uma espécie de câncer na mulher, câncer de colo uterino. Nesse caso é um vírus, HIV é um vírus, só que gonorreia é causada por bactéria, uma DST, que atinge então tanto homens como mulheres, a gonorreia, mas é causada por bactéria, causando ardor na hora de urinar, produção de pus, secreções. E a herpes que nós já falamos. Resposta certa da quarta questão, alternativa 1. Quinta questão. Em nossa dieta, a ingestão de alimentos ricos em minerais e vitaminas deve ser uma preocupação constante, uma vez que tais nutrientes participam de uma série de processos metabólicos indispensáveis à sobrevivência celular. Na coluna 1, listamos alguns minerais e vitaminas, enquanto na coluna 2, listamos algumas importantes atividades celulares dependentes desses nutrientes. Relacione-as. Coluna 1, vamos ter 1 ferro, 2 enxofre, 3 iodo, 4 vitamina D, 5 vitamina B3 e 6 vitamina K. E a coluna 2, as funções. Para ganhar tempo, vamos dizer a resposta e comentar na sequência. Se você for pausar mais uma vez, a hora é agora. Resposta certa, alternativa 4. Vamos lá. É a vitamina D que auxilia na absorção de sais de cálcio no intestino. Ou seja, você quer ter ossos fortes, não basta se alimentar de alimentos que tenham cálcio. Você tem que ter uma alimentação também rica em vitamina D. A segunda frase. Entra na composição da hemoglobina. É o 1, ferro. O ferro é um componente da hemoglobina que, por consequência, vai atuar no transporte de gases respiratórios, como oxigênio. Importante o transporte do gás oxigênio. Então, temos a sequência 4, 1. Que até agora veríamos que poderia ser a alternativa 1 ou 4. Mas continuando. Integrante da composição de certos aminoácidos, como a metionina e a cisteína. Vai aí que você vai ver um enxofre. Um enxofre, então, vai ser fundamental para fazer os aminoácidos metionina e cisteína. Um detalhe do detalhe do detalhe, que se você não souber, você erra. Mas que está presente aqui e que você vai assistir essa aula várias vezes, vai memorizar, aprender e vai acertar no seu vestibular se cair um detalhe como esse, que pode cair. Então saiba que o aminoácido metionina e a cisteína tem um enxofre na sua composição. Então por que um enxofre? Porque aí você vai ter esses aminoácidos que são fundamentais para várias reações metabólicas. Sequência correta 4, 1, 2. Na sequência, integrante de coenzimas relacionados à respiração celular e auxilia na manutenção do tônus muscular. É o 5, vitamina B3. Na sequência, participa do mecanismo de coagulação sanguínea. É a vitamina K. Uma pessoa que não tem a dosagem adequada de vitamina K vai ter hemorragias. A vitamina K ela é anti-hemorrágica. Então a sequência certa 4, 1, 2, 5, 6. E por fim, vai ser o 3, que é o iodo, integrante do hormônio tiroxina relacionado com o controle do metabolismo celular. E lembrar que, por lei, no Brasil e na maioria dos países do mundo, é obrigado vir iodo no sal de cozinha para ajudar a população a ter a dosagem ideal de iodo e assim combater a falta do iodo na alimentação, que pode levar então a doenças metabólicas, a falta do hormônio tiroxina, causando então problemas para você produzir esse hormônio e assim você ter uma desregulagem total no seu metabolismo. Resposta da quinta frase, alternativa 4. Uma reportagem em relação à definição do que é o leite de fato foi vinculada na Folha de São Paulo, edição do dia 16 de setembro de 2012.
Segundo essa reportagem, leite é um produto natural composto de água, gordura, vitaminas, proteínas, enzimas e lactose. Dentre essas substâncias mencionadas, a classe que é um catalisador biológico é a. Então o aluno tem que saber o que é um catalisador biológico, entender que é aquela substância com a capacidade de acelerar reações biológicas. Catalisador é isso, é algo que acelera reações. Sendo assim, vamos lá. Resposta da 6. Você acha que é 1? Está certo disso? Acha que é 2? Quer perguntar aos universitários? Resposta certa. Item 3. Das enzimas. As enzimas é que vão ser os catalisadores biológicos. E vão lembrar que a enzima que degrada a lactose é a lactase. Geralmente as enzimas terminam com ase. Só que algumas têm nomes mais antigos e não tem essa denominação. Por exemplo, você vai ter a pitialina. Esse nome é a mesma amilase salivar, só que é o nome mais antigo. Que eventualmente algum vestibular, principalmente de universidades particulares ou vestibulares públicas que fazem vestibular isolado, pode aparecer. Enem tende a usar mais essa denominação mais moderna. Então, sexta questão. Resposta, item 3, as enzimas. Sétima questão. A taxa de água varia em função de 3 fatores básicos. Atividade do tecido ou órgão. A quantidade de água é diretamente proporcional à atividade metabólica do órgão ou tecido em questão. A idade. A taxa de água decresce com a idade. Ou seja, quanto mais velho, menos água tem. Menor percentual. Como também antes falando do tecido. Quanto maior for a atividade metabólica, maior vai ser a quantidade de água. E também varia de acordo com a espécie. E aí vai o conhecimento de cada espécie. O homem é em torno de 63%, nos fungos é 83%. Já os selenterários, que essa questão é um pouco antiga, o termo atual seria quinidários, é em torno de 96%. Ou seja, tem espécies que por natureza têm um percentual de água maior. Baseado nesses dados, o item que apresenta o conjunto de maior taxa hídrica é... Vejamos. Leia os itens. For pausar, pause agora. Resposta certa. Item 3. Músculo da perna, recém-nascido e medusa. No caso, vemos que o músculo da perna. Ora, você usa a perna para se locomover, para permanecer em pé. Uma atividade metabólica alta. Recém-nascido, muito jovem. Atividade metabólica muito alta. Medusa é uma espécie que, por natureza, tem muita água, que é um quinidário em torno de 90% para cima. Ao contrário que você vê na frase 1, um ancião, que já tornaria inviável, olhando como exemplo. O 2, você vê, por exemplo, aí, o estômago, que não tem uma atividade metabólica tão alta. Você vê também aí que, na alternativa 4, ossos, eles têm água dentro de si, mas não é uma atividade metabólica alta. Sendo assim, o item que tem disparado a maior taxa metabólica é a alternativa 3. Oitava questão. Chame-se aminoácido essencial ao aminoácido que... Você vai ter que saber os termos do que é aminoácido natural e o que é o aminoácido essencial. E que pode variar de uma espécie para uma espécie. Um aminoácido essencial para a espécie humana não é essencial para outra. Mas focando aqui no caso do ser humano, o aminoácido essencial é aquele que... Resposta certa, alternativa 1. Não é sintetizado no organismo humano. Ou seja, que você precisa comer para poder ter, porque seu organismo não sintetiza. Nona questão. Relacione a segunda coluna de acordo com a primeira. 1. Vacina antitetânica. 2. Soro antitetânico. Você tem, então, as alternativas a preencher. Contém anticorpos, contém antígenos, produz imunidade passiva, induz imunidade ativa, é um toxoide. A resposta correta é... Vamos lá, logo dizer a resposta. Para comentar cada uma,
das possibilidades. Quem contém anticorpos já prontos para ser utilizado é o soro. Tanto é que existe o soro antiofídico. Ninguém vai esperar que uma pessoa que tenha levado a picada de uma cobra, que ela vá ter tempo de, com a vacina, ainda começar a produzir seus próprios anticorpos. Então ela tem que receber o soro já pronto. Sendo assim, o soro antitetânico contém anticorpos. Ou seja, a primeira frase aí é com 2. Segunda frase, contém antígenos. É a vacina. Antígeno é aquele corpo, aquela substância estranha ao organismo, para que ele reconheça e produza seus anticorpos. Neste caso, a vacina que contém um antígeno. A vacina costuma ser feita ou com o causador da doença enfraquecido ou com uma parte dele, com uma pequena parte. Na sequência, produz imunidade passiva. É, no caso, o soro. Porque passivo você recebeu, digamos assim, aquela imunidade temporária. Já que você não fez o anticorpo, você recebeu ele pronto, por isso que é passivo. Já a frase de baixo induz imunidade ativa. É 1. Essa frase aí você coloca o número 1, a vacina. A vacina é imunidade ativa porque você age de fato para produzir seu anticorpo. Por fim, é um toxoide, é a vacina, porque a vacina é que é uma parte do causador da doença ou ele em si enfraquecido. Nona resposta, resposta alternativa 3. Uma cadeia de RNA mensageiro é formada a partir de uma fita de DNA que apresenta a seguinte sequência de bases nitrogenadas: TAAA, TGGCG, sendo A adenina, C citosina, G guanina, T timina e uracila. A sequência das bases do RNA da cadeia do RNA mensageiro formada deve ser. Muito bem, então basicamente essa questão vai te dar uma sequência de bases do DNA. Você vai ter então que saber que o RNA mensageiro é feito a partir da sequência do DNA, ou seja, tem a sequência de bases do DNA, e o RNA é o complemento do parâmetro de base, só que usando as moléculas que o RNA mensageiro tem. Então vamos lembrar que lá no DNA, a adenina se liga com timina e a guanina se liga com a citosina. Quer uma dica para você lembrar quem se liga com quem? Lembra da seguinte frase: as torres gêmeas caíram. Lembra? As torres gêmeas caíram. As, ó, começou com A. Torres, A com T. Gêmeas, G da guanina. Caíram, do C de citosina. As torres gêmeas caíram. As torres gêmeas caíram. Adenina com timina, guanina com citosina. As torres gêmeas caíram. As torres gêmeas caíram. É a frase que você vai memorizar, e a gente chama isso de frase mnemônica, para favorecer a tua capacidade de memorizar, para lembrar quem se liga com quem. Então, vê essas bases, lembra da frase: as torres gêmeas caíram. As torres gêmeas caíram. A sequência das bases da cadeia do RNA mensageiro formada deve ser. Só que aí você tem um detalhe: o RNA tem quase tudo que o DNA tem, mas ele não tem timina. Onde tem timina, ele vai ter uracila no lugar. Então vejamos, se o DNA, respondendo agora a questão, tem, e vamos dar a resposta certa. Então pause o vídeo e eu vou, enfim, resolver. Resposta certa, alternativa 4. Se o DNA tem timina, timina se liga com a adenina. O RNA tem adenina, então ele pode botar adenina para reagir com a timina lá do DNA. Já o DNA, se tem 3 na sequência adeninas, o RNA não tem timina. Ele tem uma molécula muito parecida para substituir, chamada uracila. Ou seja, o RNA vai ter adenina, como já falamos, e vai ter 3 uracilas, porque a uracila se liga com a adenina. Normalmente seria adenina com timina, mas como o RNA não tem a timina, ele vai ter uracila no lugar. Veja que o DNA tem timina. E agora você tem no RNA
adenina. Aí na sequência do DNA tem duas guaninas, então vai ter no RNA duas citosinas. Aí vinha uma citosina no RNA guanina e por fim vinha uma guanina e RNA citosina. Então a alternativa certa da décima, alternativa 4, e lembra sempre, as torres gêmeas caíram, adenina com timina, guanina com citosina, as torres gêmeas caíram. 11ª, uma questão de zoologia. Associe o filo às suas características e assinale a alternativa que dê a correspondência correta. 1. Molusca. 2. Anelida. 3. Artrópoda. 4. Cordata ou chordata, se você vai aportuguesar ou não. E aí você tem então as características para fazer a correlação. Para não perder tempo, vamos lá dar a resposta. Resposta certa, alternativa 1. Vejamos. Se você sabe que o artrópoda tem exoesqueleto quitinoso e pernas articuladas, que inclusive é a definição do nome artrópoda. Artrópoda quer dizer patas articuladas ou pés articulados. E o exoesqueleto quitinoso, como a barata tem, como todos os artrópodes têm. Alguns mais, outros menos, mas todos eles têm. Então começa com 3. Na sequência, você vai ter o cordata, o chordata, que é o grupo dos cordatas, que vai ter cordão nervoso dorsal e fendas faríngeas. Então a sequência 3/4. Por fim, cutícula quitinosa e clitelo. Cutícula é aquela camada mais externa que vai ter então quitina e vai ser uma característica dos anelídeos, que vão ter essa camada externa de quitina, e o clitelo, que é uma estrutura reprodutiva presente, por exemplo, na minhoca, que é um dos membros, no caso, do filo anelida. E vemos também manto e a rádula, por fim, que associará o filo molusca. Lembrar dos moluscos, você vai ter então o polvo, você vai ter o caracol, o caramujo. Resposta da 11ª, você tem a alternativa 1. 12ª, existem nos filos animais estruturas que caracterizam e os identificam, mas é uma zoologia bem ampla para a gente poder dar o básico geral aqui na zoologia. Coanócitos, quinidoblastos, célula-flama ou solenócitos, sistema umbilical e rádula são algumas estruturas encontradas respectivamente em. E aí você tem então os filos, para você então correlacionar essas estruturas com os demais filos. Se você for responder por si mesmo, é hora de pausar agora, porque vamos responder. A alternativa certa é a 3. Você vê o seguinte, que coanócitos vão ser encontrados em poríferos, são estruturas, células que vão ter um flagelo para ajudar na orientação do sentido da água dentro do corpo da esponja. Já os quinidários têm os chamados quinidoblastos. Dentro dos quinidoblastos é que vai estar lá o nematocisto, que é a estrutura que vai soltar aquela substância urticante que pode machucar sua pele se você estiver tomando banho na praia e uma água viva, por exemplo, entrar em contato com a sua pele. Então, o quinidoblasto é uma estrutura de defesa presente nos quinidários. Você vê na sequência células flamas ou solenócitos. São estruturas relacionadas à excreção nos platelmintos. Então, os platelmintos são aquele grupo vermes de corpo plano, por esse plat, quer dizer plano, e elminto quer dizer verme, verme de corpo plano, que você vai então ter essa estrutura chamada de célula-flama ou solenócitos. Sistema umbilical você vai ter então nos equinodermos, como a estrela do mar. O sistema umbilical permite uma movimentação de água dentro do corpo do equinodermo, que permite inclusive a locomoção dele. Então usa a água internamente para permitir movimentos. E por fim, a rádula, presente nos moluscos, serve para raspar os alimentos. 12ª, alternativa 3 é a certa.
13ª, mais uma questão ampla para falar de relações ecológicas. Os itens abaixo contêm exemplos de diversas relações ecológicas entre os seres vivos. 1, 2, 3 e 4. 4 frases. E você vai dizer a que relação ecológica cada um compete. Vamos ler a frase 1. A associação entre certos fungos e águas clorofíceas ou cianobactérias costuma ser tão íntima que ambos formam um novo tipo de organismo, o líquen. Frase 2. Várias espécies de abelhas formam agrupamentos altamente organizados, nas quais, de modo instintivo, cada indivíduo coloca a sobrevivência da colmeia acima de sua própria. Frase 3. Entre alguns insetos da mesma espécie, os animais mais fracos ou doentes são devorados pelos sadios. Frase 4. A caravela é um quinidário que vive flutuando no mar e é formada por um conjunto de indivíduos da mesma espécie que vivem fisicamente juntos, dividindo o trabalho. As relações ecológicas, que estão descritas nos itens acima, são classificadas respectivamente como... Vamos lá. Resposta certa. Alternativa 2. Ora, por que a primeira é mutualismo? Fungo e algas, clorofíceos, formam relação, ou então cianobactérias, formam relação tão íntima que se você separar um do outro eles morrem. É uma relação boa para ambos, mas que se separar eles morrem, isso é o chamado mutualismo, que é uma relação mútua, mas tão íntima que você não tem como separar um do outro. Já o 2 é a sociedade, porque fala exatamente da questão das abelhas, que é a divisão de tarefas, mas elas não estão grudadas umas nas outras, mas elas trabalham de modo cooperativo. Isso é a sociedade, e o exemplo de sociedade também, a sociedade dos cupins, a sociedade humana. Por fim, na alternativa 3, entre alguns insetos da mesma espécie, os mais fracos ou doentes são devorados. Isso é o canibalismo, quando um ser de uma espécie devora outro da mesma espécie. E aí, você vai falar então na alternativa 4 da caravela, que é um quinidário que vive flutuando no mar, só que todos os indivíduos eles estão fisicamente juntos. Isso é colônia, seres da mesma espécie que estão grudados uns nos outros. Isso é colônia. Por isso a 13, pergunta 13, a alternativa certa é a segunda. Se eu te disser para escolher um assunto para estudar na véspera da prova e dominar ele, pegar uns 3 livros diferentes e dominar o assunto que vai cair em qualquer vestibular que você queira, é relações ecológicas. Na biologia, o assunto que mais cai de diferentes formas é relações ecológicas. Fica a minha grande dica para você dominar esse assunto. É um assunto fácil, mas estuda por mais de um livro, porque como ela trata muito de exemplos de mutualismo, exemplos de sociedade e as outras relações que tem, você então, estudando por 3 livros diferentes, vão ser poucas páginas e dá para você dominar e garantir que você vai acertar no vestibular 1, 2 ou 3 questões, dependendo de como for o vestibular daquele ano. 14ª questão. O DDT é um inseticida do grupo dos hidrocarbonetos clorados que atua como um veneno de contato, afetando a transmissão de impulsos nervosos. Descoberto em 1948 nos Estados Unidos, foi banido na década de 70 por causar efeitos colaterais nefastos sobre diversos organismos das comunidades ecológicas. Sabendo que o DDT é acumulado ao longo da cadeia alimentar no corpo dos organismos, é correto afirmar que uma maior concentração de DDT é observada no nível... Vejamos o seguinte. Ora, o DDT ele era usado como espécie de repelente, as pessoas passavam na pele, olha o absurdo. E viram, acrescentando conhecimento além do que a questão fala, que além dele fazer mal para as cadeias alimentares, que ele é cancerígeno e as pessoas passavam na pele. Uma substância tóxica tende a se acumular ao longo da cadeia alimentar, ou seja, se ela tem quantidade X no produtor, no consumidor primário ela tende a ter X mais alguma coisa, ou 2X, no consumidor secundário vai ter ainda maior, e no consumidor terciário ainda maior. Isso a gente chama de magnificação trófica. Então, seguindo essa lógica do que é a magnificação trófica, que é o acúmulo do nutriente, do poluente ao longo de uma cadeia, vai ter a maior concentração quanto mais longe for do produtor. Nesse caso, a alternativa certa é resposta certa, os carnívoros. Ora, o produtor está no início da cadeia, não é? O zooplâncton, beleza, o zooplâncton como os produtores,
mas ele está muito perto ainda. Os herbívoros estão mais distantes, só que os carnívoros comem os herbívoros, estão mais longe ainda, ou seja, ao longo da cadeia eles estão mais longe. Por isso, esperado é que a concentração de DDT esteja ainda maior. Resposta da 14ª, item 3. Eu vou voltar aqui na questão anterior, só para adicionar mais um conhecimento que eu considero interessante. Você saber a diferença entre uma relação harmônica e desarmônica. Uma relação harmônica é que ela não é maléfica para nenhum dos dois. Pode ser que a harmônica seja benéfica só para um. Quer um exemplo disso? Uma relação harmônica que é boa só para um? No caso, não está aí na questão, mas eu vou falar. A gente tem a chamada protocooperação, que é parecido com o mutualismo, que ambos se beneficiam. Mas eu vou dar também um exemplo de uma relação que poderia ser boa somente para um. Tem alguns exemplos de epifitismo, que a planta, um passarinho defecou e veio uma semente, caiu no topo de uma planta. Aí a planta se desenvolve ela em cima de uma grande árvore. A árvore não é prejudicada em nada, mas a planta menor que se desenvolve em cima da grande árvore, ela vai estar se beneficiando porque vai captar melhor o sol e pegar água também diretamente da chuva lá em cima da planta. É bom só para a planta menor que está nascendo ali. Para a planta maior, não prejudica e não faz mal. Salvo se for uma planta que, digamos, seja parasita, que não é o exemplo que eu estou citando. Nesse sentido, uma harmônica basta ser bom para um. Pode ser bom para dois? Pode ser também. A desarmônica basta ser maléfica para um. Um exemplo aí que a gente citou, canibalismo. Obviamente só um vai morrer, o outro até se beneficia. Mas como um morreu, digamos, maléfica, e assim é uma relação desarmônica. Outro conceito fundamental é saber também que existem as relações que são entre seres da mesma espécie e entre seres de espécie diferente. Pode ser que caiam questões para você no vestibular, o concurso que você está fazendo, que vai perguntar se as relações são intraespecíficas, que são relações entre seres da mesma espécie, ou se são relações entre seres de espécie diferente. Tipo interclasse, uma competição entre classes diferentes. Então a relação pode ser intraespecífica entre seres da mesma espécie, ou podem ser relações entre seres de espécie diferente. Interespecífica. Vamos lá para a próxima questão, já resolvemos a 14ª. 15ª. As pirâmides ecológicas são representações gráficas da estrutura trófica de um ecossistema. A respeito dessas pirâmides, marca a alternativa incorreta. Primeira alternativa. Ou seja, se ele quer a estrutura trófica, significa a estrutura alimentar. A pirâmide ecológica, ela vem mostrar isso, a estrutura alimentar de um ecossistema. Primeira alternativa. Uma pirâmide é chamada de pirâmide de números quando informa quantos indivíduos existem em cada nível trófico. Totalmente verdadeiro. Ou seja, você pode ter uma pirâmide de números que a base pode ser uma árvore e na sequência acima você tem uma árvore que alimenta 20 pássaros. Como também você pode ter uma inversão. Você pode ter vários capins, uma base maior, sendo os produtores, e acima ter um boi. Mas acima de tudo, a pirâmide de números informa a quantidade de seres em cada nível trófico. 2. A pirâmide de biomassa pode ser invertida. Também verdadeiro. Olha os exemplos que eu citei. Uma grande árvore, uma biomassa imensa, pode alimentar vários pequenos pássaros que têm biomassa menor. Como também o contrário, vários capins, mas de biomassa pequena, podem alimentar um grande boi. A biomassa pode ser invertida. Terceiro, uma pirâmide de energia nunca poderá ser invertida. Verdadeiro também. É o que a gente chama de fluxo unidirecional da energia. Ao longo de cada nível da cadeia alimentar, a energia vai diminuindo, porque uma parte da energia na alimentação se perde na forma de calor e só uma parte passa adiante. Ou seja, do produtor para o consumidor primário, a energia vai para o consumidor primário, mas uma parte se perde na forma de calor para o ambiente. Então a energia vai sempre diminuindo ao longo da cadeia. Isso é o que a gente chama de fluxo unidirecional, que o vestibular adora perguntar. A quarta frase, que é a incorreta, a base de uma pirâmide nem sempre é representada pelo produtor. E essa é incorreta porque a base de uma pirâmide sempre tem que ser representada pelo produtor.
Ou seja, a resposta da 15ª, item 4. Questão 16, na questão de V ou F. Os seres vivos mantêm constantes trocas de matéria com o ambiente mediante processos conhecidos como ciclos biogeoquímicos. Com base no ciclo biogeoquímico, se assinale com V verdadeiro ou F falso as afirmações que seguem. Primeiro, a atmosfera constitui o principal reservatório de carbono, nitrogênio, fósforo e oxigênio. Segunda frase, no ciclo da água, a evaporação é menor nos oceanos, enquanto a precipitação é menor na superfície terrestre. Próxima frase, o nitrogênio atmosférico N2 é incorporado em moléculas orgânicas através da absorção foliar. Próxima frase, todas as moléculas orgânicas dos seres vivos têm átomos de carbono em sua composição. Seu retorno ao ciclo pode ocorrer através de processos de decomposição. Vamos resolver. Se for pausar, então pausa agora. Porque a resposta certa é a alternativa 2. Ora, a primeira frase. A atmosfera constitui o principal reservatório de carbono, nitrogênio, fósforo e oxigênio. Falso. Falso, falso, falso. Beleza, o nitrogênio, 78% do ar é de nitrogênio, do gás nitrogênio. Mas o carbono não é. O total, por exemplo, do CO2, gás carbônico, não chega nem a 1%. Dependendo do ano e do local, pode nem chegar a 1%. Do oxigênio é 21%. Então é falso isso. Segunda frase. No ciclo da água, a evaporação é menor nos oceanos, enquanto a precipitação é menor na superfície terrestre. Ora, ele está dizendo que a evaporação é menor nos oceanos, enquanto a precipitação é menor na superfície terrestre. A evaporação nos oceanos é altíssima e a precipitação ela não tende a ser menor na superfície terrestre. Ela é variável. Varia de acordo com o tempo do ano, isso é muito variável. Então é falso. Como também é falsa a próxima frase. O nitrogênio atmosférico N2 é incorporado em moléculas orgânicas através da absorção foliar. Vejamos que não existe absorção de nitrogênio pelas folhas, que é o que está dizendo o dito aí. Não é assim. As folhas não absorvem nitrogênio. Como nós seres humanos também não absorvemos nitrogênio diretamente. Próxima frase, que é a única verdadeira. Todas as moléculas orgânicas dos seres vivos têm átomos de carbono em sua composição. A definição de molécula orgânica, aliás, é isso. É ter carbono de forma complexa. E seu retorno ao ciclo pode ocorrer através de processos de decomposição. Verdadeiríssimo. 16ª resposta é a segunda alternativa. Complete a afirmativa a seguir. O processo que chamamos de consiste na transformação de em. Esse processo devolve o para a atmosfera e é feito por bactérias. E aí temos as opções. Se você for parar para ler as opções e achar a resposta, então pare agora, porque vamos responder. Questão 17, resposta certa. Item 2. O processo que chamamos de desnitrificação consiste na transformação de nitratos em gás nitrogênio. Esse processo devolve o nitrogênio, que é o elemento, para a atmosfera e é feito por bactérias desnitrificantes. Um dos conceitos importantes que você precisa saber sobre o ciclo do nitrogênio é a chamada desnitrificação. Embora o gás nitrogênio esteja presente em 78% do ar, é o gás mais presente na atmosfera, 78%, oxigênio em torno de 21%, como eu já falei em outra questão, mas ainda assim, o ser humano, por exemplo, e a maior parte deles não tem como pegar o nitrogênio e incorporar ao nosso corpo. No caso da condição do ser humano, nós pegamos o nitrogênio pela alimentação. Na natureza, o que acontece é que os seres morrem, são decompostos e esse nitrogênio fica de alguma forma no solo, na forma de nitrato. Aí as bactérias desnitrificantes, então pegam o nitrato e convertem em gás nitrogênio N2, que é devolvido para a atmosfera. Isso é chamada desnitrificação. Conceito importante a saber também no ciclo do nitrogênio é a chamada fixação do nitrogênio, feita por bactérias do gênero Rhizobium. Essas bactérias vivem em nódulos nas raízes de plantas como feijão ou leguminosas, de um modo geral. E elas, no caso, vão pegar
o nitrogênio atmosférico e transformar para uma forma que a planta tenha condição de assimilar. Questão 18. Quero só voltar mais uma coisa sobre o ciclo de nitrogênio. Lembrar, fundamental também, da chamada rotação de culturas. Como poucas plantas têm a capacidade de fixar o nitrogênio atmosférico, é interessante, por mais que você plante, por exemplo, manga, é interessante que algumas épocas do ano, ou pelo menos algum período, você plante leguminosas como feijão, para enriquecer o solo de nitrogênio, que ela vai pegar da atmosfera e passar para o solo. Aí depois você, então, meses depois, anos depois, você volta a plantar o que você quer, sem ser uma leguminosa. É a chamada rotação de culturas. Planta leguminosa por um tempo, planta uma planta que não seja leguminosa por outro tempo. Questão 18. Uma grande área de vegetação foi devastada e esse fato provocou a emigração de diversas espécies de consumidores primários para a comunidade vizinha em equilíbrio. Espera-se que nesta comunidade, em um primeiro momento, é aquelas questões que você vai ter que imaginar se aumentar ou diminuir a quantidade de determinado grupo de seres vivos. Você vai ter que imaginar o que é que acontece com os demais. Se tinha num local, houve a entrada, a imigração, é a entrada de seres vivos. Já a imigração é a saída dos seres vivos de um local. Se tinha um local que entrou porque houve uma emigração de diversas espécies de consumidores primários, pode ter certeza que nesse local, o consumidor primário lembra que ele come produtor. Se chegou muito consumidor primário, então a resposta certa, vamos lá, é o item 4. Se emigrou muitas espécies de consumidores primários, vai diminuir o número de produtores. E uma vez diminuído o número de produtores, vai aumentar a competição entre os herbívoros. Ora, se tem menos plantas, por exemplo, você vai saber que os herbívoros vão ter maior dificuldade de achar alimento e vão competir mais entre si. 18, resposta item 4. Questão 19. Marque a alternativa incorreta. O conjunto de todos os organismos de um ecossistema com o mesmo tipo de nutrição constitui um nível trófico ou alimentar. Ele quer a incorreta. 2. O conjunto de florestas, campos, desertos e outros grandes ecossistemas forma a biosfera. O conjunto de regiões do planeta em condições de sustentar a vida de forma permanente. 3. Os seres heterótrofos são, em sua maioria, organismos que produzem o próprio alimento, dependendo dessa forma de outros seres vivos para manterem-se vivos. Item 4. Os ecossistemas são unidades funcionais onde os componentes bióticos e abióticos se interagem e estão inseparavelmente relacionados. Vamos lá para as respostas que, no caso, vamos marcar. A incorreta é a alternativa 3. Por que a 3 é incorreta? Diz que os seres heterótrofos são, em sua maioria, organismos que produzem o próprio alimento. É erradíssimo. O ser que produz alimento é o chamado autótrofo. O ser que não tem condição de produzir o seu alimento é o heterótrofo. O ser humano é heterótrofo. Um gato é um heterótrofo. Um cachorro é heterótrofo. Uma planta é uma autótrofa. Uma planta tem capacidade de produzir seu próprio alimento. Ela é autossustentável, ela é autótrofa. Auto quer dizer próprio, trofo quer dizer alimento. Heterótrofo, alimento diferente. Hetero quer dizer diferente. Ou seja, você tem que se alimentar de outro ser vivo, de um ser diferente, para poder ter a sua energia. Então a 3 está errada porque os heterótrofos eles não produzem esse alimento. E aí, vejamos, só relembrando que o restante está correto. Onde todos os organismos de um ecossistema com o mesmo tipo de nutrição constituem o nível trófico alimentar. Beleza, isso é nível trófico. Seres que se alimentam da mesma coisa e, por consequência, tendem a competir. Frase 2. O conjunto de florestas, campos, desertos e regiões do planeta formam a biosfera. Ótimo. Biosfera é onde a vida é possível e que é o somatório de todos os locais onde a vida é possível. 4. Os ecossistemas são unidades funcionais onde os componentes bióticos e abióticos se interagem e estão inseparavelmente relacionados. Verdadeiro. Ecossistema é a junção de fatores bióticos e abióticos. Questão 20. Marque a alternativa que contém os organismos indispensáveis para manter um ecossistema. Por mais que o ecossistema possa ter carnívoro e herbívoro, sabemos, se for pausar, pausa agora que comentando eu já estou respondendo. Veja o seguinte, carnívoros e herbívoros são importantes no ecossistema, mas não são indispensáveis. Produtores e herbívoros. Produtor sim, é indispensável. Não tem um ecossistema se não tiver quem produz a matéria orgânica. Isso é o papel do produtor. Mas você encontra ecossistema sem herbívoro. E
A resposta certa é a alternativa 3. Produtores e decompositores. No caso, o produtor produz o alimento, ele é um ser vivo, e mesmo que não exista nenhum consumidor primário, se um dia esse produtor, quando um dia esse produtor morrer, porque ele vai morrer, ele vai ser decomposto, devolvendo a matéria orgânica para o ambiente, decompositor. Então o ecossistema vai acontecer tendo somente esses dois, produtores e decompositores. Você não encontra ecossistema sem esses dois presentes. Precisa ter esses dois no ecossistema, produtores e decompositores. Questão 21. Os principais biomas brasileiros são... Então busque ler sobre eles. A gente está muito focado nas últimas questões sobre ecologia, porque a nível de grande parte da biologia é a que mais cai, é a ecologia, não tenha dúvidas. Da parte da ecologia, como eu já te falei, de toda a biologia, a que mais cai é as relações ecológicas, mas é interessante também conhecer os demais aspectos da ecologia e os biomas, um aspecto que você tem que conhecer bastante. Então, respondendo à questão 21, os principais biomas brasileiros são Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pampas, Caatinga e Pantanal. A Amazônia, lembrar que é caracterizada por um solo pobre, mas um índice pluviométrico alto. Chove muito na Amazônia e uma grande diversidade de animais e plantas. O Cerrado vai ter a vegetação mais distanciada. Você vai ter uma árvore, a outra não é tão próxima. Existe um espaço entre os arbustos e as árvores. A Mata Atlântica, ela é litorânea, ela tende a ser relativamente litorânea, tem uma grande diversidade de seres vivos e foi muito devastada. Os Pampas é aquele bioma brasileiro que acontece unicamente atualmente no Rio Grande do Sul e que vai ter um clima então considerado bem mais frio do que os outros biomas que você encontra no Brasil. A Caatinga é aquele local encontrado no Nordeste brasileiro por um elevado calor na maior parte do ano, concorrência de chuvas só em determinadas épocas do ano, com uma boa variedade de seres vivos, mas com essa questão da alta temperatura que faz com que as folhas, para evitar a perca de água na forma do calor sendo liberado, as plantas então tendem a perder as folhas. E por fim o Pantanal, bioma brasileiro também, que vai ter muitas áreas de concentração de água, sendo uma das principais características dessa região. Muitas formações aquíferas que permitem uma grande diversidade de seres nesse local. Questão 21, a alternativa certa é a 1. Questão 22. Várias substâncias, moléculas e estruturas estão presentes nos seres vivos. Ao se analisar esses seres vivos, pode-se encontrar algumas estruturas comuns às bactérias, às células vegetais e aos animais. Assinale a alternativa correta em relação à informação. Então vamos agora falar de organelas e ao mesmo tempo de outras estruturas celulares. Ele quer saber aquela estrutura comuns às bactérias, às plantas, células vegetais, né, e aos animais. Resposta certa da 22 é o item 2. Seja uma bactéria, seja um animal, uma planta, vai ter DNA. Seja uma bactéria, seja uma planta, um animal, vai ter RNA. E vai ter os dois. Ao contrário de vírus, você vai lembrar, vírus tem ou DNA ou RNA. Ou DNA ou RNA. Vírus não tem os dois ao mesmo tempo. Encontraram uma exceção numa pesquisa que está sendo estudada, pode ser que isso mude daqui a um tempo, mas até esse exato momento, o vírus tem DNA e RNA. Já não, todos os seres vivos, e aí entra outra questão se vírus é ser vivo ou não, mas considerando que não seja, todos os seres vivos têm DNA e RNA ao mesmo tempo. Todo ser vivo vai ter, as bactérias, células vegetais e animais vão ter membrana citoplasmática, que é a membrana que envolve a célula, e todos vão ter ribossomos, que é a estrutura que ajuda na síntese de proteínas. Resposta da 22, item 2. Questão 23. Relacione as colunas em função das diferentes partes que compõem a célula. 1. Citoesqueleto. 2. Lisossomo. 3. Peroxissomo. 4. Complexo de Golgi. 5. Vacúolo. 6. Mitocôndria. E aí temos as frases.
Para a gente poder comentar explicando e ganhar tempo, vamos lá para a resposta. Se for responder você mesmo, para agora o vídeo. Questão 23. Resposta certa é o item 1. Primeira frase. Relacionada à secreção celular, não tenha dúvida, complexo de Golgi ou complexo Golgiense, também é assim chamado, que vai colocar substâncias para fora da própria organela ou principalmente para fora da célula, chamada secreção celular. Relacionada à secreção celular e presente em células animais e vegetais, mas ausente em células procarióticas. Ótimo. E aí na segunda frase, responsável pela digestão intracelular, presente apenas em células animais, é o 2, lisossomo. O lisossomo faz a digestão intracelular, ele quem atua na regressão do útero após o parto, na queda da cauda do girino, tudo isso é o lisossomo que faz. Porque é decomposição, lembrar em quebra, decomposição dentro da célula, lembra de lisossomo. Terceira frase, proteger da célula contra a ação de radicais livres, possuindo enzimas oxidantes. É o 3, peroxissomo. É o peroxissomo que vai atuar quando a pessoa bebe muita bebida alcoólica e precisa, obviamente, quebrar aquele álcool que é tóxico para o organismo. Então o peroxissomo ajuda nessa quebra do álcool, que é tóxico, com a ajuda do retículo endoplasmático liso. É interessante saber isso. Peroxissomo e retículo endoplasmático liso são as organelas que atuam na desintoxicação por bebida alcoólica. Bom, e aí, na sequência, temos 4, 2, 3. Rede filamentosa de proteínas que formam estrutura de sustentação à massa coloidal do citoplasma. É um citoesqueleto. Imagina o citoesqueleto, como o próprio nome diz, como se fosse uma espécie de esqueleto da célula, que vai dar o formato e manter muitas estruturas no seu lugar. Isso é o citoesqueleto formado por proteínas. Então, até agora temos 4, 2, 3, 1. A próxima frase. Bolsa delimitada por membrana lipoproteica podem ser de 3 tipos: digestivo, de suco celular e contrátil ou pulsátil. É o 5, vacúolo. É uma bolsa para armazenar, seja para armazenar água, seja para armazenar alguma substância. E aí tem vários tipos de vacúolo, mas basicamente a função dos vacúolos é armazenamento de substância. E no caso, quem vai ter o vacúolo é a célula vegetal. Questão 23, a sequência até agora, 4, 2, 3, 1, 5. E por fim, a organela presente em todos os seres eucariontes com função ligada à produção de energia para as atividades celulares. A sequência correta é... E a última frase é a mitocôndria. A organela ligada à produção de energia por fazer a respiração celular é a mitocôndria. Questão 23, resposta alternativa 1. Questão 24. A mitose e a meiose são 2 processos importantes que garantem a divisão das células. Sobre a meiose, marque a alternativa incorreta. Então vai ter 3 frases corretas. Se você for responder, pare agora, porque eu vou comentar item por item. E aí já vai ser a resposta. Respondendo. Alternativa 1. Na meiose são formadas 4 células filhas. Vamos logo colocar em evidência a resposta para a gente já comentar com mais tranquilidade. A resposta, no caso, que a gente quer a falsa, é a 2. Então a frase 1, a 3 e a 4 estão corretas. A 1 está corretíssima pelo seguinte: são formadas 4 células filhas. Verdadeiro. A meiose, lembra sempre que é ela quem vai atuar na produção das células reprodutivas. Ela quem vai produzir, então, óvulos e espermatozoides. E de uma célula se formam 4 células filhas. Vamos logo para a frase 3, que é correta, só para a gente fixar esses conceitos. Pega uma questão que você está estudando, olha também os itens, aprenda com os itens, não somente com a resposta. Frase 3. Na meiose, observa-se a formação de células filhas com metade do número de cromossomos da célula mãe. Verdadeiro. No caso da espécie humana, o ser humano tem 46 cromossomos nas células somáticas, que são as células do corpo. Só que a meiose, como ela produz células reprodutivas, ela não produz célula somática, produz célula reprodutiva, que elas têm que ter metade do DNA. Então, uma célula humana com 46 cromossomos, que é somática, ao sofrer meiose, forma 4 células com 23 cromossomos cada um. Ou seja, com metade de cromossomos cada um. Para que isso? Ora, para que tenha um espermatozoide com 23, um óvulo com 23, e quando somar o 23 do óvulo com o do espermatozoide, você volte a recompor e fazer uma célula somática com 46 cromossomos. Alternativa 4.
Duas divisões celulares são observadas na meiose. Verdadeiro. A meiose tem a fase 1, ou meiose 1, e tem a fase 2, ou meiose 2. E a 2 é incorreto pelo seguinte: a meiose ocorre em células somáticas de animais. Falso. A meiose acontece em células reprodutivas. Eu vou te lembrar que lembra também do nome da fase que a célula não está em divisão. A gente chama essa fase de intérfase. A célula não está se dividindo. Mas ela tem metabolismo? Tem, e muito. Ela tem e muito atividades metabólicas. Só que ela só não está se dividindo. Marque a alternativa que completa as frases abaixo. Temos as 4 frases. Eu vou colocar agora a resposta. Então, se você for responder, pare agora, para a gente poder comentar com mais calma cada uma das alternativas. Questão 25, a resposta certa é a 3. Vamos lá, primeira frase. A prófase é uma fase marcada pela condensação dos cromossomos que se tornam progressivamente mais curtos e grossos. Verdadeiro. As fases da meiose e da mitose, quais são? Porque o nome das fases é a mesma. Prófase, na sequência que acontece, que eu estou dizendo, não é a da questão. A sequência das divisões celulares é o seguinte: prófase, metáfase, anáfase e telófase. Prófase, metáfase, anáfase e telófase. Como lembrar da sequência? Lembra da frase mnemônica que eu vou te dizer agora, que é uma frase de memorização. Prometa Ana telefonar. Prometa Ana telefonar. Pro, de prófase. Meta, metáfase. Ana, de anáfase. Telefonar, telófase. Prometa Ana telefonar. Prometa Ana telefonar. Prófase, metáfase, anáfase, telófase. Agora, olhando para a questão, ele quer saber qual o nome completo de cada frase. Que saiba que não é a sequência que acontece. A sequência que acontece é prófase, metáfase, anáfase e telófase. Primeira frase é a prófase, como já falamos. A segunda: os cromossomos se descondensam e uma nova carioteca surge ao redor de cada conjunto cromossômico. Essa frase é a telófase, que é a última fase que acontece a divisão celular, que no caso, então, vai se formar uma nova carioteca, porque estão se formando duas células a partir daquela original. Ou seja, a telófase é a última fase da divisão. Então a segunda frase fala da telófase. Vamos para a fase 3. A metáfase inicia-se após a desagregação da carioteca, que liberta os cromossomos altamente condensados. Verdadeiro. A metáfase, no caso, acontece exatamente o seguinte: na metáfase os cromossomos ficam mais condensados. E o que é uma coisa condensada? É compactada. O DNA, os cromossomos ficam tão compactados que eles ficam mais volumosos, mais cheinhos e por isso mais visíveis a olho nu. Se você está no laboratório e tem que estudar a célula, você vai injetar uma substância chamada colchicina para parar a divisão na fase de metáfase. Porque é que os cromossomos nessa fase estão mais condensados, mais visíveis. Fica mais fácil de ver no microscópio. Então a frase 3 é a metáfase. E a frase 4, a anáfase é a fase em que as cromátides irmãs se separam, puxadas para polos opostos pelo encurtamento dos microtúbulos do fuso. E a anáfase é exatamente essa: os cromossomos são puxados para os lados opostos da célula. Imagina uma circunferência: os cromossomos sendo puxados para um lado e outra parte sendo puxada para o outro lado. Resposta da 25, portanto, é a alternativa 3. Lembrar, provavelmente eu vou dividir esse vídeo em duas partes. Provavelmente a primeira parte que vai ser postada no canal Fábrica de Aulas vai ser só até essa 25, porque senão ficaria um vídeo muito longo. Mas tenha um compromisso, venha assistir a segunda parte, que vai das questões 26 até a 50, porque só assim você vai estudar todas as partes da biologia. Ainda está faltando a gente falar de evolução, está faltando mais falar de mais detalhes da fisiologia humana, falta falar também de genética, tá certo? Então, obrigado, gente, sucesso nos estudos e até o próximo vídeo com a questão 26 até a 50 ao estilo show do milhão. Obrigado e sucesso!